Bom, pessoal, hoje a gente vai tratar sobre um tema muito recorrente e atual, que são as preocupações. As preocupações da vida. Isso daqui está no capítulo 6, versículo 25 até o 34. Basicamente aqui é o seguinte: o capítulo começa com uma conclusão. Na verdade, o versículo 25 começa com a conclusão. Por isso, digo a vocês, pode ser também portanto, substituído portanto. Quem já estudou muito sobre é, redação sabe que por isso, portanto, são palavras, expressões que dão a conclusão. Aqui é basicamente o seguinte: Jesus ele estava no Sermão do Monte falando sobre vários temas e basicamente aqui tem o seguinte: o capítulo de 25, o versículo 25, é um fechamento de um subtema anterior, que é sobre acumular bens, acumulação de bens. Basicamente, ele tratou aqui, antes do versículo 25, sobre acumular bens, sobre a preocupação de acumular bens na terra, em vez de procurar acumular bens no céu. Então, aqui é o seguinte. O versículo 25 começa: Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Aqui é basicamente o seguinte: não se preocupem com a sua vida. E aqui tem uma terminação aqui, que não é a vida mais do que o alimento. Esse termo aqui, e não é o corpo mais do que as roupas. Essas duas frases são o seguinte, que segundo alguns livros, segundo algumas mensagens, diz que aqui quando Jesus estava se expressando, ele estava querendo dizer que o lado espiritual é mais importante do que o lado material, entendeu? Então a gente tem que ter uma profunda preocupação com o lado espiritual. A gente tem que buscar mais se preocupar com o lado espiritual. Então ele continua dizendo: observem as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aqui ele estava fazendo uma comparação aos animais. Os animais são bem cuidados. Mesmo sem eles terem essas preocupações, eles são cuidados, eles conseguem comer, eles conseguem beber, entendeu? Então, aqui diz que Deus, mesmo assim, Deus cuida delas. Deus dá essa oportunidade delas comerem, entendeu? Árvores em abundância, água, entendeu? Então ele faz uma comparação, Jesus, que compara o ser humano com as aves. Mesmo as aves não tendo essa noção de adoração a Deus, entendeu? Sobre os seres, o ser humano, ele acaba sendo mais importante que as aves. Não estou dizendo que as aves não têm essa função, né, biológica delas na cadeia alimentar, mas estou dizendo que o ser humano ele é mais importante porque ele tem entendimento, inteligência, raciocínio, entendeu? Então Jesus faz essa comparação entre o ser humano e as aves, entendeu? Se Deus cuida de seres irracionais, quem dirá de seres racionais como nós? Entendeu? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côncavo ao curso da sua vida? Quando ele diz um côvado, ao curso de sua vida, ele diz que ele se expressa dizendo que quem pode prolongar a sua vida, entendeu? Quem tem esse poder de prolongar a sua vida? Ninguém, entendeu? Então ele faz essa pergunta
pergunta retórica. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Os lírios, eles eram utilizados como combustíveis, segundo alguns livros. Então, eles tinham um curto período, né, de tempo, curta duração de tempo. E mesmo assim, Deus diz que Jesus diz que Deus teve todo esse cuidado com os lírios, com a sua beleza dos seus lírios, entendeu? Então, quem dirá mais das pessoas? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, como eu disse, era utilizado como um combustível, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Entendeu? Então aqui, homens de pequena fé, essa expressão é dizendo a homens que não tinham essas preocupações, que não tinham essa confiança. Portanto, não se preocupem. Outra conclusão dizendo, portanto, não se preocupem, dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que nós vestiremos. Essas perguntas ansiosas, essas preocupações, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Aqui, gentios, ele trata do povo fora dos judeus, entendeu? Aqui, como eu disse, a mensagem, como muitos já sabem, a mensagem era para ser pregada aos judeus e depois foram aos gentios. Então, continuando, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas essas coisas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhes serão acrescentadas. Aqui é interessante. Muitas pessoas acham que esse versículo 33. Então, como eu já havia explicado, muitas pessoas elas tendem a interpretar esse versículo de forma errônea, errada. Que se a gente buscar primeiro o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas, ou seja, riqueza, bens, materiais. E não, quando a gente lê, a gente percebe que são coisas essenciais para a nossa vida. O que vestir, o que comer, o que beber, são coisas essenciais, entendeu? Então, aqui Jesus trata sobre isso, que a gente deve buscar o reino de Deus. O crente deve buscar o reino de Deus, que Deus vai ajudar, né, nessas necessidades essenciais da nossa vida. Então, terminando aqui, diz que, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois amanhã trará seus cuidados. Basta dia o seu próprio mal, entendeu? Cada dia vai ter um problema, entendeu? Mas cada dia, a gente cuidar cada dia da nossa vida, entendeu? Não ser ansioso pelo dia de amanhã. Aqui essa passagem aqui dá pra gente resumir de forma bem fácil, que é não se preocupem demasiadamente. Tenha precaução, como eu disse, tenha precaução com as coisas, entende? Aqui a mensagem não é sobre você largar tudo e deixar de Deus fazer por conta, entendeu? Deus vai te dar todas as coisas. As pessoas tendem a achar isso. Ah, eu vou virar crente pra vou virar crente e Deus vai me dar tudo. Não. Entendeu? Então a gente deve interpretar a palavra como se demasiadamente preocupar. Se preocupar demais. Entende então essa mensagem sobre a confiança, porque a preocupação quando você tem uma preocupação excessivamente, é como se você estivesse dizendo para situações que você não tem um Deus que se preocupe com a sua vida. Você não tem a confiança que Deus vai te ajudar. Entende? Então é isso. Não se preocupem demasiadamente. E sim, tenha confiança em Deus, que as coisas vão dar certo.